Hoje, dia 4/10, nosso 10º encontro de tecnologia da informação. Abrimos o mês de outubro. Nós temos o mês de outubro e praticamente metade do mês de novembro. Atentem-se que no mês de outubro, semana que vem já tem um feriado. Semana que vem nós temos um feriado, então a gente tem 13 encontros no mês de outubro. Estou trazendo aqui de volta o plano de aula de vocês, só para dar uma olhada. Temos 1, 2, 3, 4, 5 encontros só. Nós temos mais 5 encontros marcados e aí, B2. Naila, não vai ter aula segunda? Não! Porque na terça-feira, dia 12, é feriado, então já tem no calendário. E agora que você perguntou, fiquei em dúvida, mas já confirmo. No nosso calendário, deixa eu ver, abrir ele aqui. Deixa eu trocar meu compartilhamento aqui. Tá aí. Troquei a minha apresentação pelo calendário de vocês. 4 de outubro não temos 11 e 12. Semana que vem não tem aula, segunda e terça. Vocês vão ter aula só no dia 13. E, se não me engano, mas aí o Moreira depois vai conferir, acho que a gente vai ter 3 dias de seminário aqui, de 13 a 15. Tem um seminário internacional previsto. Deixa eu pegar aqui. São um ciclo de palestras aí que vocês... Não é esse não. Vocês serão convidados a participar e vocês sabem que tem atividades complementares que elas contam com essas atividades aí de palestras. Deixa eu ver se já anunciaram. Ainda não? Ih, estranho. Aceito, vai. Mas nós temos um ciclo de palestras, sim, previstos agora no mês de outubro. Então, possivelmente ao longo da semana, o coordenador deve falar com vocês. Mas fiquem aí espertos, que a gente tem palestras aí previstas. E se não me engano, seria na semana que vem. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, aí 1º de novembro e 2, feriado de novo. Aí tem dia 8, aula. Nossa, mas você já olhou? Aguentei que eu vou falar. Aí temos 8 de novembro, nosso último encontro. Aí 15 é feriado. Tem 22. E as avaliações começam 25 de novembro. Então dá 1 mês e meio aí e a gente finaliza o nosso ano. Tá? Já vou explicar. Paro e volto para o meu PowerPoint. Tá aqui. Muito bem. Bom, B1 de vocês foi feita, eu corrigi, as notas estão lá. Lembrem-se que na B1 aquela nota, ela na verdade vai ter um peso, né? Mas já está corrigido, vocês viram como vocês foram, o aproveitamento e tal. Tá? E a gente abre um novo ciclo, né? Que é o nosso ciclo final, é a nossa última etapa. Tá? Nessa etapa, lá no calendário está previsto, quem acompanha o plano de aulas já viu, já sabe, né? Mas está previsto para vocês nos próximos dias, né? Se não nas próximas semanas, a gente muda um pouco a forma que essas aulas acontecem. Então vocês vão ter um tempo de pesquisa, né? Eu vou deixar um tempo da aula, ao invés de eu ficar falando,
vocês vão estar levantando alguns conteúdos, o aprofundamento de alguns assuntos, tá? Que é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Então nós vamos ter um workshop da disciplina. O que eu falei lá em outubro, na semana que vem, é da faculdade, tá? É um seminário, um simpósio internacional, com várias palestras, algumas específicas, outras mais abrangentes. Desculpa. Mas na minha... Só um segundo. Pronto, estou vivo. Mas na minha disciplina, a gente vai ter 2 semanas de workshop. Vocês vão ter 20 minutos para falar sobre alguns assuntos. Tá? Se a gente não concluir tudo no dia 25, nós vamos concluir no dia... Não é 29. Deixa eu conferir as datas aqui que eu devo ter errado. 25/10, ok. 11. 8/11. Deixa eu corrigir as datas. É de 25/10 a 8/11. Tá aqui. Aqui. 25/10 e... e 8/11. E aí, datas de pesquisa 4, que é hoje, e 18. Ok, aqui está certo. Então, na última semana de outubro, na primeira semana de novembro, se for necessário, são as apresentações. E tempo de pesquisa? Vocês vão ter hoje, a partir de um momento que vocês já começam a falar sobre o assunto que vocês escolherem, 4 e 18. Eu pulei dia 12, porque nós não teremos aula nessa data. Tá? Então, por isso que eu não coloquei aqui a semana que vem. Mas é claro, quem quiser pode e deve aproveitar o tempo, mas eu não posso obrigá-los a isso. Tá? A ideia é permitir que vocês façam isso no meio, né? Vocês viram que eu esperei passar a B1 antes da B2, onde, em teoria, vocês têm uma diminuição de trabalhos, né? Vocês têm os professores entrando com novos conteúdos, então dá para vocês olharem um pouco para esses assuntos. Ok? Como é que vai ser? Né? Aqui estava correta a data, ó. Dia 25/10 de 8/11. Tem uma lista de assuntos possíveis para vocês escolherem. Tá? Quantos assuntos? São 10. Vocês vão ver, já está lá no material de apoio, inclusive. São 10 assuntos que eu coloquei. Cada assunto nós vamos ter até 3 pessoas. Tá? Eu não quis escolher, eu poderia escolher os assuntos para vocês, mas eu não quis, eu deixei, né, que vocês vão olhar quais são e vão, até de acordo com quem eu coloquei como responsável, vocês vão se encaixando. Tá? E como é que vocês se encaixam? Vocês vão entrar em contato lá com o responsável que eu coloquei, e esse responsável sabe que ele pode admitir ele mais 2. Tá? É o limite. Ah, e qual que é o critério? Quem chegar primeiro leva. Né? Pois bem, então hoje ainda vocês têm que escolher os assuntos procurando aí esses líderes, né? Eu chamei de líderes, mas são pessoas que eu coloquei como ponto de referência, senão ficaria tudo muito solto. Chicão, que critério você seguiu? Né? Eu segui um critério bastante complexo. Eu peguei a lista de vocês, né, com todos os nomes, e peguei os 10 primeiros. Olha só, foi assim que foi. Então, baseado em uma lista ordenada. Tá, e o que vocês vão me entregar no dia 25 e no dia 8? Vocês vão mandar para mim, eu deixo a atividade lá para vocês subirem no AVA, um artigo com até 3 laudas, 3 páginas,
né, a primeira página ali, mais duas, eu não quero muita coisa escrita, eu quero um resumo, só que pelo menos para montar esse resumo você tem que pesquisar sobre o assunto, tem que entender. E cada grupo desse vai fazer uma apresentação para todos de até 20 minutos sobre o assunto pesquisado, né? Trazendo possivelmente um pouco mais de profundidade do que eu trouxe quando eu falei sobre eles muito rapidamente ao longo desses nossos encontros. Alguns assuntos voltam porque eles são importantes, tem coisas novas, tem coisas que a gente não viu ainda que vocês vão pesquisar sobre, tá? Para poder fazer a apresentação. E quais são eles? Né? Quais são os assuntos? Então tá aqui. Eu montei uma lista de 10, LGPD e computação confidencial, 5G e Wi-Fi, as novas organizações contábeis, que são baseadas em TI, como é que elas são estruturadas, que serviço oferece. De repente vocês vão achar qual que é a rentabilidade delas, qual que é o número de clientes, quais são os problemas, quais são os desafios. Juntei no quarto grupo nuvem, Big Data, quem não sabe o que é vai descobrir o que é Big Data, e GED. Né? E aí, Professor, pode falar. posso te interromper um pouquinho? Sim, senhor. Professor, eu conversei com o Gabriel Castanhar, que ele é da automação e automatização. Aí ele tinha conversado com o Matheus Miller para fazer os dois e, no caso, mais um. Só que aí, professor, eu e o André, a gente tinha combinado também de fazer junto. Será que não poderia fazer nós quatro? Podemos pensar. Por Até favor. porque eu tenho uma sobra. Na verdade, a conta pelo total de alunos, ela não fecha com 3. Eu conheço vocês, mas a gente pode pensar. Obrigado, professor. Valeu. Então, eu juntei nuvem, Big Data e GED, por quê? E quando a gente fala em nuvem, Big Data e GED, por exemplo, a Beatriz, que é responsável, né? Não quer dizer que ela tenha que fazer, tá? Ela só é responsável por acabar de organizar o grupo, ok? Mas a Beatriz, ela pode, junto com o grupo dela, nesse tópico, ela pode falar de home office. Só que home office tem os impactos, porque quando era presencial, a gente tinha os arquivos. Hoje, muita coisa eu digitalizo e mando. Agora, o problema é como é que eu arquivo isso? Como é que eu recupero depois? E aqui também, Beatriz, você pode falar sobre as assinaturas digitais, onde aceita, onde não aceita, onde tem que mudar. Né? Nós temos um problema bem grande na CLT, que ainda tem que muita coisa ser assinada. Isso é um empecilho, isso é um problema. Né? Se a Beatriz quiser, a gente fala em nuvem, fala em GED, pode falar de home office. Problema, né? Eu posso contratar pessoas do Brasil todo. Né? Como é que eu faço com as rotinas admissionais, aquele exame admissional, o exame demissional? Como é que esses documentos vão chegar na empresa? Como é que ela vai receber? Sabe? Então tem um monte de coisa que o grupo, né, as pessoas que forem trabalhar com a Beatriz, elas podem expandir. Tá? Eu estou dando só um ponto de partida aqui. O Carlos Eduardo vai falar de internet das coisas, que a gente já falou um pouco durante as aulas e a gente vai aprofundar mais, porque aí ele vai ver o que está acontecendo, o que está surgindo de novo, quais são os próximos itens, quanto custa, quanto custava, quanto está custando agora, para onde isso vai. Então, Carlos e a equipe que tiver com ele pode falar aí sobre um monte de itens novos que estão surgindo. Não esqueçam que todos vocês, né, além da apresentação, tem um texto. Por que o texto, Chicão? Porque esse texto ele vai ser compartilhado com todos os alunos. Tá? Esse material que vocês levantarem, ele será compartilhado com todos os alunos da sala. Por isso que eu não estou exigindo nada de 5, 10 páginas. Tá? Eu pedi 3 laudas porque eu tenho ali a capa, a estrutura do grupo, um breve resumo e um texto já. Então vai lá, 2 páginas e meia, mais ou menos. Se estourar um pouquinho, não tem problema, tá? Mas me entregar um negócio com uma folha só,
É pouco, não tem profundidade, não tem profundidade. A Caroline Fernanda, a Caroline, ela vai falar de uma coisa muito nova, né? Que a gente tem o IoT, né, que é a internet das coisas. Hoje fala-se já também de IoB. Tá bom, Ingrid. De IoB, né, que é a internet de comportamento. O que é a internet de comportamento? Até tu, Ingrid. Agora que eu fui olhar o chat. Gente, vocês são incríveis, né? Se eu falar, gente, trabalhos em duplas, aí surgem os trios. Aí eu falo, gente, trabalhos em trios, aí surgem os quartetos, né? Se eu abrir a sessão para muitos quartetos, tem alguém aqui que vai ficar sozinho. Ô, professor, mas certeza que tem alguém que quer fazer em dupla, certeza. Certeza? Certeza, confia em mim, professor. Ah, pode confiar. Ingrid, não pede mais nada? Tá, vou pensar, tá bom? Daqui a pouco eu te falo. Vamos lá. Então, a Carol, ela vai procurar, né, e ela vai ter que pesquisar um pouquinho em inglês, vai ter que achar um pouquinho, depois ela traduz, mas é identificação de comportamento. Eu falei para vocês, antes da avaliação, que as empresas elas estão buscando muito entender o que as pessoas querem, né? Qual que é a experiência que vocês querem ter num processo de compra, num processo de serviço, de atendimento. Só que aqui é um pouco mais profundo. Eles querem entender como você se comporta diante das tecnologias para eles anteverem a sua necessidade. É uma ciência, tá? Então a Carol vai ter um desafio legal e vai trazer coisas novas para a gente. Bom, o Douglas vai falar sobre IA, né, inteligência artificial que está num monte de coisas. Na prova de vocês falava lá de chatbot, né? Chatbot é inteligência artificial, é a capacidade de alguns programas de tomar decisões a partir das informações que ele vai recebendo. E não só isso, né? Reconhecer pessoas mediante uma filmagem, ele conseguir olhar e identificar tendências a partir de fatos que estão acontecendo. Enfim, tem bastante coisinha também ali para olhar. O Gabriel Borges, né? Realidade estendida. Eu falei para vocês há 2 semanas de realidade virtual e de realidade aumentada, né? O que eu não falei é que essas duas coisas, né, eu até falei do Pokémon Go, só para você ter a referência aí, Gabriel, é que essas coisas se juntam num conceito mais amplo chamado realidade estendida. É tudo que foge daquilo que a gente está acostumado, né, daquilo que é físico. Então, quem tiver com o Gabriel Borges ali, pode fazer bastante coisa, tá? Automação e automatização, gente, hoje as indústrias têm menos pessoas e mais máquinas que fazem o trabalho de pessoas, né? Hoje, até na área agrícola, né, a gente sabe que as pessoas estão sendo substituídas por máquinas e até uma preocupação, eu acho que foi, não sei se foi o Rafael ou o Gabriel, Sim, fui eu, professor, que eu falei ainda do da questão desemprego. de desigualdade social, É isso e do aí, desemprego. exato. Então você deveria fazer esse trabalho. É, É, professor, e eu falei que eu queria entrar nesse grupo. E eu nem tinha visto o tema, para o senhor ter uma noção que é coisa de Deus. presságio. Olha só. Isso. Então, ele já tinha levantado a preocupação com o desemprego. E aí, quem tiver nesse grupo pode, tá? Tentar pesquisar e encontrar o que eles recomendam que seja feito para que isso não aconteça, ou para que isso diminua, né? E aí, gente, por acaso, tá? Ontem eu estava próximo aqui, né, numa cidade próxima, que ela é totalmente dependente das usinas, né? E vai bem no que você tem falado e a sua preocupação, Rafael.
essa cidade, ela é dependente muito das usinas da região. E a grande preocupação de algumas pessoas... Fica tranquila, Júlia, você está pegando as coisas no meio do caminho, mas se for o caso, eu te explico depois. Então, eu estou explicando aí as atividades das próximas semanas, tá? Então, a preocupação dessa cidade é que agora, até o dia 15 de outubro, as duas usinas param os seus trabalhos. Então, quando para, muitas pessoas ficam, literalmente, ficam desempregadas, né? Só que, qual que era a preocupação? Né? E isso eu vi, tá? As canas que foram plantadas em maio, né, que deveriam estar maiores agora, para serem cortadas possivelmente em fevereiro, muitas não nasceram, outras estão muito pequenas. Então, eles não sabem quando que as usinas vão retomar as suas atividades. E aí, a automação, né? Mas esses fatores geram uma grande dúvida, né? Como é que a sobrevivência e a subsistência das pessoas. Então, quem estiver pesquisando isso vai ter que ler, pesquisar, achar formas, né? Tem muitos lugares, por outro lado, que estão oferecendo cursos de formação para quem não tem conhecimento para poder atuar em outras áreas. Então, dá para explorar muita coisa aqui. E por último, a Gabriela, ela pegou o RPA, que eu já falei para vocês, né, que é algo que também tem acontecido muito, tem se investido muito, e que ele complementa ali o grupo 9, né, com redução de mão de obra. Então, para apoiar vocês, eu coloquei lá no material de apoio, além desse PowerPoint da aula, tem um arquivo ao lado, eu já vou mostrar para vocês, que foi uma pesquisa do Gartner. O Gartner é uma referência quando se fala em tecnologias, em tendências. Material de apoio, está aqui. Então eu coloquei para vocês esse arquivo aqui, ó. Tendências do Gartner para tecnologia, tá? Vale a pena vocês passarem o olho. E no nosso próprio material, tá aqui. Eu coloquei aqui em cima outro link, tá? Que foi parte desses tópicos, eu já tinha juntado alguns, veio desse material. Então, eu acho que o ponto de partida para vocês... Deixa eu pegar o link aqui. O ponto de partida para vocês poderia ser... Tá aqui, ó, essa página. Poderia ser dar uma lida nesse material, tá? Inclusive, se vocês lerem... Deixa eu aumentar um pouco aqui. Quem vai fazer LGPD, por acaso, aqui tem vários, tá? Que é legal vocês passarem o olho. Aqui, ó. Quem vai fazer, ó, eu já tenho um link aqui dos impactos da lei. Aí tem 2 artigos aqui, ó. Gestão de dados e impactos da LGPD para a tecnologia. Porque é tão difícil se adequar. Então, se vocês lerem isso aqui, daqui você já tem links para alguns assuntos que podem interessar. Tá? Bom, como é que vai funcionar? Esses responsáveis que eu coloquei aqui, Chicão, pode trocar responsável? Gente, poder pode, não sei se precisa, tá? Mas essas pessoas, né, até o fim da noite, vão mandar para mim, eu não sei de que forma, pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser qualquer coisa, quando voltar ao WhatsApp, mas vão falar, Chicão, né, aqui no grupo 1, ficarei eu, Amanda, mais tal e tal pessoa. Né? Aqui, quem procurar na Laura, ela vai falar para mim. Se alguém não procurar, né, o que eu faço? Eu posso, tá? Já que já tem 2 solicitações aí de 4 pessoas. Por exemplo, tá? Eu vou escolher aqui o Douglas. Ninguém quis fazer inteligência artificial junto com o Douglas. Poxa vida. E aí? Aí o Douglas faz sozinho? Não.
né? O Douglas me avisa, pode me avisar hoje, amanhã, não tem problema. E aí eu pego o Douglas e libero ele para ele se encaixar no outro grupo, tá? Então, se algum assunto aqui não tiver nenhuma procura, eu não vou abandoná-los. Ô, Júlio, o mínimo, 2. Ô, professor, Oi. desculpa te interromper. Vou aproveitar que todo mundo tá pedindo, eu já vou pedir antes que não dá tempo. Ah, Eu sou responsável de um grupo, porém eu sempre faço um trabalho com a Gabi, que também é responsável. E no caso, ela já tá com a Mariana. Será que eu poderia fazer com as duas? A gente fica com o RPA, aí fecha o nosso trio já? O duro é que o seu assunto ele era muito importante. Não, mas e se a Gabi e a Maria fazer o meu assunto? Não importa o assunto, só a gente. Tá, vocês podem sim. Aí vocês podem conversar e juntar. Espera um pouquinho, porque se tiver mais pessoas, porque assim, ó, dentro do curso de vocês podem, tá? Mas valeria a pena alguém, né, nos propor qual seria um modelo, né, para a gente atuar na área contábil. Porque, gente, é a área de vocês, tá? É importante a gente olhar para isso. Se a gente for abrir mão de RPA, não tem problema, porque quem for falar de automação e de automatização pode falar de RPA, que é o Gabriel Castanhar. Então vocês podem sim. Aí vocês subam então, né, a Gabi sobe junto com você lá falando de organização contábil e a gente pode, né, abrir um pouquinho o foco do Gabriel, aí ele pode falar de RPA também, tá bom? Muito bom, então, perfeito. Muito obrigada. Por nada, depois eu passo a chave Pix para você. Pode deixar. Legal, gente? Então, entenderam a proposta e como é que vão funcionar as aulas? Bom, eu vou estar aqui, como sempre, como vocês já sabem, tá? Até o final da nossa aula de hoje. A gente tem mais 1 hora. Mas, gente, não percam tempo, né? Vocês têm que virar a chavinha, juntar, né? Definir quem são esses grupos e começar a pesquisar, porque para você escrever, possivelmente na outra semana, você tem que ter algum material, tem que ter lido, tá? E eu não estou contando com vocês fazendo isso no feriado, né, que é o feriado do dia 11. Então, para ficar livre no dia 11, precisaria colher material agora, para na semana do dia 18 vocês escreverem e prepararem a apresentação. Tá? Então, o tempo ele é curto e eu vou estar aqui, né? Vocês precisam entrar no dia 18 para registrar a presença de vocês e qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui. Tá? E hoje eu vou já pegar aqui, enquanto vocês começam a discussão, eu vou pegar aqui a lista de alunos e preencher também a presença de vocês. Tá? Então, não saiam da sala, pelo menos até eu já registrar a presença de vocês. E vocês, nos bastidores, já vão se organizando aí o assunto que cada um vai assumir. Tá? Enquanto isso, eu vou registrar a presença de vocês. Vou estar aqui até às 22h40. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, achei isso, vi aquilo, vocês podem me chamar. Eu continuo aqui durante toda a aula de vocês. Manda, Ana Paula. Professor, Oi, não querendo folgar, mas já folgando, olha aí, olha aí, olha aí. Olha o ela. senhor, o senhor não poderia, assim, me explicar só por cima o que é para fazer? Depois eu pego o comecinho da aula e assisto. Te explico sim, Júlia. Você me dá só um segundinho, só para eu finalizar a presença aqui, eu já te falo. Fica tranquilo, pode fazer aí. Tá. É que eu não sou mulher, gente. Mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O homem não. E se eu deixar alguém com falta aqui, vocês me avisem, tá? Douglas Gabriel Borges. Castanhar, ok. Gabriela, ok. Gabriele, ok. Adriel, ok. Igor. Igor não.
Sim, Amanda, já coloco aí. Será que tá... Ih, tem que... Não, tem que colocar aqui. Peraí. Já coloco. Ah, é, vocês não têm grupo. Por isso que vocês não têm meu WhatsApp. Bem lembrado. Quer dizer, vocês até podem ter grupo, mas eu não estou. Mas não tem problema. Milena não. Naila tá ok. Rafael tá ok. João Victor chegou. Né? Nem dei boa noite para você, João, mas tá ok também. Pois bem, deixa eu só confirmar os ausentes para não prejudicar ninguém. Milena não tá aí. Professor, Oi? você falou sobre os grupos. É que normalmente nem todos os professores gostam de passar o WhatsApp e coisas do tipo. Aí, se você quiser mandar pra gente aqui no chat, Eu já até para coloco aí. tirar dúvidas sobre o seminário, seria Ah, bom. eu já passo para vocês. Antigamente eu também não gostava, tá? Mas depois que surgiu esse negócio de home office, de aulas remotas e aulas híbridas, não teve como. E aí eu descobri que não é tão ruim assim, não. 18. Prontinho. Tá aí. Inclusive, com o pessoal do ano passado, como tinha um grupo e eles me incluíram, sempre que eu recebia alguma oferta, alguma vaga de emprego, alguma coisa que eu recebia que passava pela área de vocês, até hoje, eu vou colocando no grupo deles lá, né, que eu acho que pode ajudá-los em algum momento. Pois bem, presença feita, registrada. Júlia, é o seguinte, eu estou abrindo hoje e vocês têm aí 2 semanas de aula para preparar o material. Vocês vão preparar um workshop, um seminário para mim. Esses 10 assuntos que estavam na tela quando você chegou, que são esses aqui, esses assuntos aqui, eu coloquei em cada um uma pessoa como sendo um responsável. É um ponto de referência que eu precisava ter o assunto e pelo menos uma pessoa para cuidar dele, tá? Aí a ideia é que você, de acordo com o assunto, ou normalmente vocês não vão pelo assunto, vocês vão pelas pessoas, né? E aí vocês combinam qual assunto que vocês vão pesquisar. O que vocês vão me entregar? Um material, um artigo, né? O esboço de um artigo, só para vocês exercitarem o texto científico. De até 3 laudas, né? 3 páginas, que vão dar 2,5 páginas. E também, né, cada grupo desse vai mostrar, vai apresentar para a gente um assunto com uma duração de até 20 minutos. Tá? Então, essa é a sistemática desse trabalho. Vocês têm hoje, né, vocês tinham 1 hora, agora só tem 55 minutos para se organizar e começar a pesquisar o assunto. Na semana que vem a gente não tem aula, né, tem uma emenda de feriado na segunda. E no dia 18, vocês ainda têm o espaço para pesquisar, para escrever, para preparar a apresentação. As apresentações elas vão acontecer no dia 25 de outubro, na última semana do mês, e no dia 8 de novembro, porque dia 1º de novembro tem outro feriado. Tá? Dia 8 de novembro vocês vão usar se for necessário. Se todo mundo conseguir apresentar no dia 25, a gente encerra. Não tinha falado. A ordem das apresentações é a mesma ordem que estão os grupos aqui, tá? Para não ter muita surpresa. Então a gente começa com LGPD, 5G e assim vai. Ok? Esclarecido, Júlia? Isso é a parte escrita, que é o que vocês devem ter visto em metodologia. Deixa eu pegar um modelo aqui. Olha, eu sugiro, João, que você tenha os slides sim. Por quê? Né? Não é para você ficar lendo, mas é para você não se perder. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar rapidamente o modelo aqui, só para vocês passarem o olho. Será que esse é o artigo? É,
Olha só, quando eu falo artigo, é alguma coisa assim, ó. Ah, não, esse aqui não é formato de artigo, não. Pera, deixa eu pegar o correto, senão vai dar confusão na cabeça de vocês. Deixa eu pegar um outro aqui, peraí. Aqui. Tá aqui. Então, formato. É o título, o que vocês pesquisaram, né, quem são os integrantes. Um resuminho aqui de um parágrafo só, como é um trabalho muito curto, e depois vocês vão falar aqui sobre o que vocês pesquisaram. Né? E quando eu falo 3 laudas, são 3 páginas. Tá? Apresentação e slide, João, você pode montar da maneira que você achar mais conveniente. Se quiser montar um só, né, um slide só, com alguns tópicos para vocês não se perderem, tudo bem. De repente, vocês vão achar um vídeo que vocês querem compartilhar. Algumas pessoas colocam vídeo para não ter que falar, né? Não é essa a ideia, João. Mas se de repente, olha, achei aqui um material que é interessante. Então você pode acrescentar na sua apresentação, tá? Mas eu não vou deixar, não vou exigir nenhum padrão, não, nenhum template. Vocês podem montar como acharem melhor. Ok, João? Boa noite, professor. Boa noite. Esse artigo científico o senhor vai abrir no sistema para a gente postar Sim. até a data do dia 8? Ou vai ser um dia antes e a apresentação? Não, até no dia da apresentação. 25. 25/10. No dia que você apresentar, você pode subir. O mais importante é que eu tenha isso logo após a apresentação de vocês. Então vai ser mais por ordem de apresentação, a postagem? Sim. Por exemplo, eu sou grupo 6, eu posso postar no dia que eu apresentar. Uhum. Possivelmente, eu não sei se o grupo 6 ele consegue ser no dia 25, eu tenho dúvida, depende do andamento dos outros, tá? Então você está bem na divisão ali, né? Entre um dia e outro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma atividade, entrega da pesquisa, e aí um de vocês vai lá e sobe o arquivo. Certo, obrigado. Por nada, Carol. Ok, João. Gente, é isso. Eu vou finalizar a gravação por aqui então, e agora vocês têm que se organizar. Qualquer dúvida, eu passei o meu WhatsApp, vocês têm o chat aqui, vocês conseguem entrar em contato comigo. Eu vou colocar também, vocês não usam mais. Caso vocês tenham algum problema, estou colocando o meu e-mail também aqui. Vocês podem mandar também. Ok? Uma coisa, gente, conforme vocês forem pesquisando, vocês passaram o olho aqui em vários assuntos. De repente, vocês vão encontrar alguma coisa que pode ajudar outro grupo. Tá? Então, compartilhem. Não peguem só para vocês, não. Compartilhem com outro grupo para que ele também possa ter um material mais rico. Tá? Eu estou por aqui, já fiz a chamada. Eu vou continuar aqui até o fim da aula. Só vou deixar no mudo o meu microfone para vocês poderem também organizar esses grupos de vocês. Qualquer dúvida é só me chamar.